Salve, salve, meus amigos! Uma boa tarde para você, para mais um episódio do nosso DVI Cast. Hoje aqui, eu e Dr. Fernando, meu fiel escudeiro, sócio, amigo e testemunha, recebemos aqui... Só 25 anos. Só 25 anos. Recebemos aqui o Dr. Felipe Ribeiro, também conhecido como... Chorão. Prazer inenarrável estar aqui. Chorão, duas pessoas incríveis. Acaba de me dizer que é da FORP 90. Como é que pode uma criança dessa já é formada em odontologia? Inacreditável, Chorão. Não sabia, cara, que você era da 90. Eu achei que você fosse da, sei lá, 83, 84 por aí. Gente, você foi contemporâneo do Cassiano? Foi calouro dele ou veterano dele? Calouro dele. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando com vocês. Pessoas que conheço antes mesmo de ter esse sonho de me tornar dentista e de poder ser chamado de doutor pelo Hugo, mesmo não sendo doutor. E sim, fui o Cassiano acho que era 84 por aí. E já são 6 anos de formato, cara. É sinal de que os cabelos brancos chegaram até para mim. Olha lá. Chegarão. Não chegaram, estão chegando, mas fique tranquilo. Chegarão. Bora lá, bora bater papo, falar de coisa boa e dar risada. Cara, como que a odontologia entrou na tua vida? Como é que você entrou na odontologia? Conta pra gente aí. Nós imaginamos, né? De quem tenha sido a influência, mas tem muita gente que não te conhece aí, Felipe. Como e por quê? Como e por quê? É mais fácil dizer que eu entrei na odontologia desde que eu nasci, né? Porque se você parar pra pensar em geração, aí são 13 dentistas na minha família. 13, cara. E bem provavelmente vão vir uns aí, quem sabe continuar seguindo aí. Vicente, a gente gosta de dente, aí, né? A gente gosta de dente, quem sabe o Vicente, que ele seja o que ele bem quiser, seja feliz. Mas são 13 dentistas na família, cara. E desde sempre convivi nesse meio, meu pai, meus tios, meus primos, eu desde criança, aquelas brincadeiras padrão de ir ao consultório do papai, aquela coisa toda. E por incrível que pareça, eu não tinha certeza que eu queria odonto. Então, quando eu estava no cursinho, foi aquela coisa, putz, vou prestar odontologia, eu prestei 3 coisas completamente distintas. Eu prestei agro, odonto e música. Olha agro. só. Agronomia? Agro por conta da parte do meu avô materno. Cara, eu queria ser agrônomo também. Depois nós vamos falar disso. E aí começou essa... E eu passei nas 3, aí ferrou, né? E eu queria ir embora de Ribeirão, não queria ficar na sombra dos meus pais. Principalmente na sombra do meu pai, se eu tivesse ligado à profissão, que querendo ou não é uma coisa boa, mas que poderia me levar a caminhos... às vezes de preconceito, alguma coisa do tipo. E aí eu falei, pelo conformismo mesmo, acabei passando na USP, meu pai falou, cara, testa, veja se você gosta, aproveita a oportunidade. Quais foram os outros lugares? Eu passei na UFO, em agro, e passei em música em São Paulo, passei em outros lugares assim. E porque o Enem era muito fácil, eu podia trocar de curso, tinha essa versatilidade. Mas enfim, aí comecei na faculdade, primeiro ano eu achei horroroso. Não gostei, não tive desculpa o termo, aquele prazer mesmo da odontologia, que hoje eu, graças a Deus, tenho. E com isso, o primeiro ano foi muito sofrido para mim. Ainda peguei DP de bioquímica, que era matéria difícil pra caramba, complexa, que eu no meu dia a dia acabo usando como secundária, assim, né? A gente usa muito, mas não é algo direto, igual Bhaskara ou fórmulas que você usa de física no cursinho. E aí meu pai teve uma ideia muito sagaz de me levar a congressos. E aí eu comecei a ter outras referências, a não ser simplesmente o meu pai, que conseguiu construir uma carreira, bancar uma família e me trazer a vida boa que sempre tive, o privilégio de tudo que sempre tive. E aí, quando cheguei a congressos, vi aquele meio que acabei conhecendo, inclusive vocês dois, me admirei por vários exemplos de odontologia, nomes muito grandes como Coachman, como Baratieri, e dentre gigantes outros, a lista é infinita. E falei, cara, eu quero ser esses caras um dia, isso é muito legal. E aí eu sempre tive essa veia de querer mexer ali um esqueletinho para cá, outro esqueleto para lá, fazer um evento, gostava de palco por conta da música, tinha a banda, gostava de aparecer, nunca tive esse problema de palcos. E no segundo ano eu comecei a ir a eventos e entrou a parte de pacientes na clínica mesmo, você conseguir ter o relacionamento direto com pacientes. E aí eu falei, putz, eu consigo juntar o útil ao agradável, que é fazer algo que eu transforme e mostrar para as pessoas como transformar. Que eu acho que sempre foi minha veia meio artística dentro da odontologia, não simplesmente ser o dentista do mocho, porque o empreendimento acaba vindo indiretamente na odontologia. Para você ser um bom dentista, você tem que saber empreender ou ser um bom funcionário. Mas isso que você está falando é pouco óbvio, viu? Porque a gente óbvio, não tem essa noção na faculdade. Né? Pode ser óbvio para você o que você está falando, essa construção agora, mas pouquíssimos dentistas sabem disso. Esse óbvio não é dito na faculdade. Nunca. Muitas vezes ele é
até oculto, assim. Ele é criminalizado, vamos dizer. E por eu ter saído da faculdade Reprimido. já com o privilégio de já atuar num consultório, eu já tinha esse lado um pouco empreendedor, assim, desde sempre dentro de mim. Vocês sabem disso desde os eventos que a gente já começou fazendo junto há um tempo atrás. Eu comecei a ver falhas muito grandes com meu pai de, por exemplo, por que você está nesse sistema tributário? Coisas bem assim que a gente não aprende na faculdade. E aí eu comecei a fazer cabeça. Gestão, coisas de vida adulto, mas que você vai aprender depois de tomar porradas e ter prejuízos. E eu começava a olhar e falava, cara, não está muito certo isso. E aí você começa a ver, e aí ao mesmo tempo eu via que a distância entre faculdade e o que eu tinha de privilégio por ter o pais que eu tive, a estrutura que eu tinha era muito grande. E meu sonho sempre foi tentar diminuir isso de alguma maneira. Tanto que hoje, com os cursos que eu junto com meus colegas, ou meus cursos sozinho, a gente sempre tenta fazer isso. De alguma maneira, tentar reduzir esse espaço. Porque a faculdade, em todos os aspectos, seja de avanços tecnológicos, avanços materiais ou desde gestão, a gente está pelo menos uns 10 anos ali, 8, 10 anos, até você engatinhar e falar, puxa, agora eu estou realmente no mercado. Ou você vai pelo caminho mais fácil, ou você vai sofrer para conseguir chegar. Então, hoje, meu foco é realmente nesse público, que, querendo ou não, é o público que eu mais converso, para tentar falar, cara, dá pra gente chegar nesse caminho muito mais fácil. Tem dicas aqui, dicas ali, esses macetes todos que, aos privilégios e aos meus trancos e barrancos que eu tive depois que eu entrei na profissão, tentar de alguma maneira facilitar a vida deles. Mas, não morreu o dentista, não morreu o artista. Quem não sabe, o Felipe é um baita de um músico. Iludo bem. Mas nasceu o professor. Ô, Felipe. Eu acho que o professor vem junto com o músico, né? Nasceu o palco de vez encarnado em mim. Porque, assim, de certa forma, quando você se apresenta de alguma maneira, você está querendo passar algo adiante. Claro. Seja a sua melodia, seja a sua energia. Então, nasceu o professor, eu acho que é aquela história, cara. Desde quando eu subi no palco pela primeira vez e me senti bem, já nasceu o professor. Legal. Eu vou amadurecendo isso e o mais legal disso é a troca, né? O contrário, a gente aprende muito mais. Deixa eu tentar fazer uma ponte. Uma cronologia aqui, ou te apresentar... Né? Para quem não conhece o Felipe, eu vou começar agora pelo... Você já se apresentou. Vai lá. Mas o pai do Felipe, querido Robson, aí até mandar um abração para você, Robson. Dentista bom pra caramba, referência aqui em Ribeirão. Né? Quando a gente começou na DVI, em 2005, um cara que sempre se interessou por tomografia, é cliente, é amigo nosso desde lá do começo, né? Um cara que faz um trabalho incrível, mas você no primeiro ano queria desistir da faculdade, as baladas, eu tenho certeza, do primeiro ano que segura, porque ninguém gosta, e o teu pai começou a te levar para congresso. Aí no congresso você teve aquele insight assim, pô, cara, saí lá do primeiro ano, da bioquímica, da histologia, já vi a linha de chegada. Tem alguma coisa maior lá fora. Eu quero essa linha de chegada. Eu não, lógico que você tem que percorrer aquele caminho, mas teu pai foi muito feliz de te mostrar ali, cara, você vai percorrer esse caminho duro, mas você vai chegar aqui... Teu pai te levava para SBOE antes de você formar, né, cara? Olha, o Robson é um pai e o Robson, para quem não conhece, assim, de amigo meu, é o melhor músico que eu já conheci. Bem melhor que o filho, graças a Foi Deus. uma vez na minha casa, levou o violão, a gente ficou tudo de queixo caído do tanto que ele toca, né? Eu brinco que ele é melhor músico que dentista até. Sem dúvida. E ele te influenciou também na música, com certeza. Então tá aí um cara que tá seguindo, aprimorando os passos do... O DNA é forte aqui, né? A genética é bem forte. Palavra ensina, o exemplo arrasta. Exato. É isso aí. Exato. Mas aí você percebeu, cara, na odontologia que eu tava vendo lá no primeiro ano, tô vendo aqui no congresso... Pô, Christian Coachman, Baratieri e toda aquela galera da estética, Instagram acho que estava começando, né? Tava no boom do Instagram, né? Quem começou naquela fase pegou o boom famosão. Cara, e teve um negócio que marcou muito eu e o Hugo, o jeito que a gente conheceu. Você era segundo ano de faculdade e você procurou a gente para fazer um evento, né? Na ORP. Na ORP. Mas ele bateu na porta da DVI. Foi na DVI, foi na Carudo. Ele bateu na porta da DVI. Fazer o evento na ORP. E a gente acabou fazendo vários eventos juntos. Foram uns 4, 3, 4. 3, 4 eventos.
E quando deu dinheiro a gente parou. E eu lembro que eu falei, cara, esse moleque é diferente, velho. Ele é exibido. Ele é carudo, ele chega. Não, mas eu acho que a gente via um pouco em você do que a gente era na época da faculdade, entendeu? Querer meter as caras. Essa pegada empreendedora de querer fazer as coisas. A gente já tinha isso na época da faculdade, né? E a gente não sabia que a gente ia ser sócio e tal. Eu acho que aí nós gostamos de graça dele. Esse cara é diferente, era um jeito da gente também matar um pouco o saudosismo da faculdade, saber como que tava. Então foi muito legal a nossa relação até você se formar e depois que você se formou, você também virou amigo, virou cliente. E eu queria que você falasse um pouquinho então, desse ponto, momento, né? Os a eventos. Influência do Robson, você falou, cara, quero chegar nisso aqui, começou a querer ajudar seu pai na gestão. Eu lembro que você já falava muita coisa lá atrás. Ô Leite, cara, eu quero que meu pai faz isso, quero que ele reforma, ele precisa dar um treinamento para a secretária, ou trocar a secretária, não lembro agora, mas você já começou a mexer as coisas antes de ser dentista. Você já preparou o terreno para você trabalhar com seu pai antes de se formar. Conta onde que essa chavinha... Nós já entendemos que no congresso você falou, tem uma linha de chegada. Mas como que você falou, bom, agora eu tenho uma lição de casa para fazer? Formar e ir arrumando o consultório do meu pai, empreender... Cara, ninguém gosta de ir no dentista, né? Com todo respeito à nossa amada profissão. Vamos ser dentista, mas desculpa, se você oferecer para uma pessoa, vamos para a praia, tomar uma cervejinha, ou vamos para a praia nos divertir, ou vamos para a cadeira do dentista, só se a pessoa for muito doida. Ela vai preferir fazer qualquer outra coisa aí no dentista. E eu sempre bati muito nessa tecla. Eu falava, cara, a gente tem que fazer disso a melhor experiência possível ou a menos pior experiência possível para o cliente. E eu percebi que meu pai tinha um atendimento incrível. Tanto que, diferente de outras clínicas, não estou querendo comparar melhor ou pior, mas diferente de estilos de clínica, nós somos amigos de todos os pacientes. Isso eu sempre admirei no meu pai. A gente senta para conversar com os nossos pacientes de uma maneira como se fossem colegas, como a gente estaria aqui. Não como clientes, a gente sempre se tornou amigo. Isso sempre foi um exemplo. E eu percebi que meu pai estava perdendo isso ao longo do tempo, porque ele tinha que ser gestor, tinha que ser pai, tinha que ser dono de clínica, tinha que ser tudo. E não precisa, você não precisa abraçar o mundo. Depois do que você constrói, chega no momento que você pode delegar funções. E se você tem uma equipe bem treinada, delegar fica mais fácil. E aí eu, carudo, como vocês mesmos disseram, comecei a ver esses gaps, vamos dizer assim, esses buracos que é comum na odontologia, é comum à medicina, é comum a inúmeras áreas onde você tem, além de uma venda, um serviço agregado. Isso é unânime. O profissional fica colado na área técnica dele e esquece as outras. Disso. E você fazer eventos, casando a isso, você aprende muito, porque você lida com o outro lado, mas ao mesmo tempo também, um público e um serviço. Só que você está lidando com 3 públicos diferentes, o palestrante, a plateia e a organização. E aí quando você começa a juntar isso tudo, a minha saga, a minha tina por querer empreender, o meu pai apresentou muitos amigos, eu falava, cara, eu quero que meus amigos conheçam esses amigos. Que é mais uma vez o que é meu princípio até hoje, meu propósito até hoje de aproximar de alguma maneira a distância que a gente tem do ensino, horizontalizar o ensino, horizontalizar o acesso à informação, ao invés de deixá-la vertical. Então eu falei, vou trazer as pessoas que meu pai me apresentou nos primeiros congressos, para meus amigos conseguirem ver na época. Porque era muito caro. Um congresso padrão SBOE, padrão clínicas, são investimentos altos. Caríssimos. Não é realidade para muitos dentistas, principalmente para os recém-formados ou para a galera que está na faculdade, além de que eles não conhecem. Não chegava isso para ninguém. Você fala de SBOE, você fala de clínica, você fala de marcas boas. O cara nem sabe o que é. É a distância de 10 anos da faculdade, porque se começa a ouvir isso numa especialização, aí algum professor de algum curso vai chegar até você chegar lá. E eu sempre quis encurtar isso. E aí, como eu conheci essas pessoas, e elas realmente são amigas do meu pai, amigos do meu pai, conheci vocês, que realmente são amigos do meu pai também, ficou mais fácil. Eu falei, cara, eu vou tomar a cara e juntar o útil ao agradável. Vou aproximar a distância da faculdade ao organizar um evento. E, a priori, eu não queria botar dinheiro no bolso. Isso seria uma consequência, tanto que vocês abraçaram por conta disso tudo também. Não era um business, era só... E como que você chegou na gente? O engajamento de querer fazer acontecer. E aí, um dia eu cheguei ao meu pai e falei, pai, quero chamar esse cara para me falar em Ribeirão. Poxa, filho, legal, você quer chamar o Barachieri para falar em Ribeirão, mas não é assim, né? O Barachieri é difícil, ele exige coisas, é um nome muito grande, etc. Pai, quem que eu posso chamar para ajudar?
pô, vai nesses daqui, ó. São amigos meus, 2 malucos ali, estão montando uma empresa legal, às vezes eles vão investir. E foi na cara e coragem mesmo de pegar o telefone, liguei para alguns também, não, de várias pessoas. Não cabe a nós falarmos, tá tudo certo, isso é normal. Imagina, desculpa o termo, um pirralho entra em contato falando, cara, vamos fazer um evento que vai custar X mil reais na época. Você tinha? Eu tinha 18 para 19 anos. Primeiro para o segundo ano de faculdade. Eu estava no segundo, entrando no segundo ano de faculdade, 19, 20 anos no máximo. E sem know-how nenhum, a não ser o nome do meu pai, que, com todo respeito, o que isso daria de fiador num evento desse? Podia ser um fracasso e queimar a empresa. Queimar a empresa. Porque o teu pai sempre foi um cara de consultório, sim, né? E ele deixou muito claro assim, filho, eu não consigo, colocar minha cara aqui. Minha cara é o consultório, não sou um organizador de eventos. E aí eu bati em várias portas, vocês foram dos poucos que me receberam de peito aberto e me deram essa visão e a gente conseguiu fazer eventos grandes. O do Baratieri foi um evento gigantesco, foi um sucesso. Teve o Baratieri, teve o Puglisi com o Carlos de Carvalho. Rafa Puglisi com o Carlos de Carvalho. Teve um Paulo Batistella, o Ert e o Christian com aquela campanha que a gente fez. E o Christian que a gente entregou o cheque pro pai do Joaquim, cara. Arrecadamos 25 mil reais. Se a gente somar o que a gente girou com esses eventos, eu chuto que a gente girou na época, só o do Baratieri a gente girou mais de 250 mil reais na época. Porque sobrou um saldo remanescente líquido alto na época. A gente conseguiu muito patrocínio. O Christian foi gente finíssima, veio. Então, se você for pegar em números, revertemos tudo pro Joaquim. Se você for pegar em números, o que a gente conseguiu, e eu era o carudo, né? Vocês estavam ali atrás, mas a cara era minha. Então, gerou ao mesmo tempo uma fama minha, boa e ruim, porque era assim, o cara tá querendo aparecer. E ao mesmo tempo, as outras pessoas que realmente me conheciam, viam que eu tinha uma casca meio assim, para conseguir barrar mesmo, pelos privilégios que eu tive, e eu sou muito grato a isso. E ao mesmo tempo que eu sou grato, eu falo, poxa, eu tenho tudo para acabar com a carreira do meu pai, cara. E às vezes as pessoas não veem isso. Você vem de uma situação privilegiada, de poder ter estudado numa escola bacana, mérito de... Parabéns, graças a Deus, agradeço muito a isso, eu sei que é um privilégio. Mas com a carreira do meu pai, se eu fizesse qualquer besteira grande, por exemplo, até hoje, se eu fizer uma besteira no consultório... Vai respingar na carreira dele. Vai respingar na carreira dele. Então eu sempre tive muito cuidado com isso. Então aí de repente eu estava me olhando na faculdade, mas com 2, 3 eventos todo ano, incomodando uma galera dos eventos regionais já, e outras pessoas ao mesmo tempo falando, não, vamos crescer. E teus amigos na faculdade, gerava ciúmes? Gerava, também? Eu tive muita rixinha, assim, normal, né? Hoje eu vejo e dou risada, mas aquele cara quer aparecer e ao mesmo tempo, não, deixa eu colar naquele cara por interesse, e pessoas que realmente falam, putz, que bom que eu sou seu amigo, cara, eu quero aprender contigo. E desde então, eu sempre abri muito a porta da clínica do meu pai, que eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafa, com o Puglisi, que foi um mentor também muito legal em termos de... Principalmente essa questão de relacionamento, administração, que ele foi o cara que deu esse boom junto à Vioto, independente da odontologia que cada um faça, esse boom de conseguir, mais uma vez... Consultório empresa. Consultório empresa e não desmerecendo qualidade, porque eu não estou aqui para julgar como cada um faz o seu trabalho, mas de aproximar mais uma vez a distância entre estou saindo aqui, vou procurar um convênio, eu vou trabalhar numa clínica pop e apanhar pra caramba, para não, você pode ser um puta cara com sucesso, independente da odontologia que você atinja. E foi isso. Então, as pessoas que conseguiram vir ao meu lado, a gente abria a clínica. Até hoje eu tenho estagiários. Eu não fico divulgando, senão a gente fica doido. Mas pessoas que querem passar dias. Meu pai sempre fez muito isso, de passar tarde. E o evento casou tudo. O evento conseguiu casar o palco. A confraternização, que todo músico gosta, né? De uma boemia, assim, digamos. A minha vontade, de certo modo, de aparecer, porque eu sempre tive essa caruda, como vocês falaram. E juntou empreendimento. Então, foi um início de bagagem muito forte, antes mesmo da minha bagagem clínica e científica. Que eu levo assim pra frente, o que você fez com 20 anos? Cara, não fiz muita coisa, mas eu fiz alguma coisa. Não fui um cara concebido para fazer o óbvio ali, não. Eu saí um pouquinho do óbvio e isso me orgulho muito de ter construído alguma coisa minha. Sem ficar na sombra de ninguém, sem ter dependido de ninguém e botar a cara a tapa. Então, juntando foi essa... Mas ali nos eventos você percebeu assim, cara, eu quero ser professor, eu quero ser esses caras que eu tô trazendo aqui, ou eu quero ser um cara que vai continuar fazendo evento? Onde foi ou eu quero estar na clínica? Porque até então você não gostava de clínica. Sim. O hiato da rotina me pega muito, sabe? De você acordar, fazer sempre a mesma coisa. Eu sempre, minha infância toda, para quem não sabe, eu tive uma banda dos meus 10, 11 anos até meus 16, 17 anos. Não foi uma banda nada rockstar, mas foi uma banda, de certo modo, com uma pequena fama regional, local em Ribeirão. Acabou a banda, cara? Acabou oficialmente, mas a gente se encontra, toca. Agora a gente virou a banda de casamento de amigos, porque todo mundo que ouve que a gente toca, a gente vai para se divertir e acaba fazendo. Mas era a banda Play Vinil aqui em Ribeirão, a gente tocou na PAN, tocou em todos os eventos de Ribeirão. João Rock, Feira do Livro. Então a gente teve um exponencial e me deu uma abertura muito legal de palco. E aí, desde então,
essa questão de não ter rotina com a banda, porque você viaja para tocar, você sai hotel, eu sempre gostei muito. E como que você vai encontrar isso na odontologia? Ou você vira um empreendedor, vai vender franquia como vocês, vai ter que bater perna por aí para botar o gogó e vender sua marca. E tem que ter rotina pra caramba. Tem que ter rotina também. Ou, escolhe alguma maneira de falar o que você faz, se for bem feito, e você vai ter palcos no mundo inteiro, assim, digamos. É verdade. Roteiro é diferente de rotina. Né? Exato. Boa. E o lance foi que quando eu consegui juntar isso tudo a primeira vez, que quando eu conseguia ver a profissão bem feita, que vem do exemplo do meu pai, o estilo de vida saudável, mas muito legal, de conseguir quebrar um pouco a rotina desses palestrantes referências que eu acabei falando pra você, e tudo isso com, esses caras também têm família, esses caras também têm sucesso financeiro, esses caras conseguiram alinhar essas referências e não são poucas. Hoje a gente tem uma gama gigantesca de palestrantes bem-sucedidos, que são clínicos, que são pais de família, que são empreendedores, e o mercado é gigantesco até hoje. Porque... Não, cara, acho que tinha... você tinha muito bem estabelecido lá o modelo do teu pai, que é o cara que é clínico em período integral, né? E você estava vendo de um outro lado uma mescla de vida clínica, oportunidade de aumentar tua rede de relacionamento e alguma coisa envolvida, vou chamar aqui genericamente de palco, né? Que hoje é muito claro assim, de você ver o papel do dentista que é speaker de marcas e consultor científico, enfim. Exato. Mas esse modelo do cara que é só clínico não te satisfazia, claramente. Não satisfazia. É um pouco do que aconteceu comigo, eu acho. E eu acho que não teve um break-even, um ponto que eu falei, putz, agora eu sou professor. Não. Eu acho que acabaram acontecendo oportunidades ao longo aí da carreira, que alguém gostava do meu trabalho, gostava do que eu fazia e falava, poxa, você não quer falar sobre? Você não quer mostrar sobre? E os pequenos palcos que eu fui tendo ao longo da minha rotina estão me trazendo palcos maiores. E acho que é um caminho natural, não adianta você falar, puxa, eu vou ser professor. Cara, e quando que você começou a gostar do curso de odontologia? No segundo para o terceiro ano, quando eu comecei a ter relação com pacientes. Aí mudou um pouco a chavinha, eu consegui ver essa transformação. Cara. Acendeu a chama do relacionamento de novo. Que é o que eu falo, a odontologia, se você ficar presa a dente, você vai estar muito longe de ser um dentista de excelência. A hora que você começa a mudar o olhar das pessoas, a odontologia muda completamente. O sorriso está muito mais no olhar de uma pessoa do que no dente. Eu aprendi muito mais isso depois que eu comecei a ter essa chance de conviver com pacientes, e a faculdade proporciona isso, ainda mais para você estar tratando pessoas que geralmente são de... Simples, vários problemas de vida, situações complexas, até o caso complexo pra caramba. Problemas de vida e problemas de boca, Então qualquer coisa que você venha oferecer para essas pessoas, diferente de muitas realidades privilegiadas, que já vão fazer coisas estéticas, que não é a realidade do Brasil hoje, infelizmente, você já muda tanto aquela pessoa, que não tem impressionante. Preço. E aí fazendo uma ponte gigantesca, o maior exemplo disso é meu filho, que hoje tem 1 ano e 4 meses, mas o sorriso dele, desde que ele nasceu, era o mais bonito da minha vida e não tinha um dente. Cara, o menininho com meses começou a dar a primeira risadinha dele, eu lembro direitinho, saindo do hospital, o primeiro sorriso dele não tinha um dente e é o sorriso mais lindo do mundo. É verdade. E aí na hora que você olha, convido todos vocês, quem tiver filho, abre a foto aí do seu filho bebê, primeira foto dele sorrindo, não tem um dente, é o sorriso mais puro que existe. E aí isso te faz uma filosofia reversa, assim, digamos, poxa, olha no sorriso por fora. E aí, nessa hora, eu comecei a ter essa relação diária na minha faculdade. E desde especialidades que hoje eu não gosto. Vou fazer uma endo. Poxa, se você tirar uma dor de uma pessoa, uma dor mesmo. Quem teve dor de dente sabe disso. Cara, ele vai te amar pro resto da sua vida. Você pode nem ser um dentista bom, nem ser um ser humano bom. Isso é gratificante. Aí quando você começa a fazer a parte que, desde que eu já comecei a entrar na parte da dentística, na parte da reabilitação, da estética, de você conseguir ver em poucas sessões uma grande mudança de dentes e, consequentemente, de gente, cara, isso é brilhante. E aí eu falei, poxa, aqui eu tive um negócio, isso aqui é legal. Porque as outras especialidades você consegue isso, mas geralmente demora. Implantes, tem que esperar o tempo do pós-operatório. A ortodontia, por mais moderna que esteja, vai um tempo. A endo, poxa, você trabalha ali mais interno. A pério, um pouquinho mais interno também. A parte reabilitadora, e hoje a estética está muito aberta, assim como a harmonização, por exemplo, é quase que um resultado papum. Você pega um caso de facetas, de laminados, em 2 sessões você transforma a vida de uma pessoa. Vocês sabem disso. Então, esse imediatismo com esse poder foi algo que me abraçou muito e eu comecei a ver isso desde a faculdade. Então, acho que foi esse boom, junto a tudo isso que eu contei, o palco, o amor, a genética, a tradição, me fez falar, cara, eu vou gostar disso. Não vai ser só um hobby, não.
eu tenho que ter tesão no que eu faço. E hoje eu tenho tesão. Hoje eu vou pro consultório, eu vivo dente, eu saio do consultório, eu vivo dente. Lógico, cada vez mais saudável, mas eu tenho muito amor e muito tesão no que eu faço. Eu falo com vontade isso. Assim como meu pai. Então é bem legal. Que legal, cara. E aí, entre dar aula, tocar capa de professor ou tocar capa de dentista ali, transformando a vida das pessoas, né? Como professor, você também está transformando a vida das pessoas, dos alunos que estão ali procurando conhecimento, mas você tem que escolher um. Qual que você ficaria? Putz, um não existe sem o outro, né? Porque eu preciso do meu dia clínico para conseguir fazer minhas aulas como bom professor. E uma coisa que eu aprendi muito... Ele é bom de resposta. Nessa né? minha transição de como que chama? O público que você vai falar, gerações. Essa transição de gerações que a gente está vivendo, a geração de vocês para a geração minha, para a geração agora que é uma geração muito acelerada, uma geração TikTok, vamos dizer assim. Cara, se você não conseguir se comunicar muito bem, você fica perdido. E todo mundo com o WhatsApp aberto Exato. na sua aula, né? E aí eu aprendi o seguinte, eu não vou ser um personagem. As pessoas antigamente tinham essa visão. O Hugo dentista é um, o Hugo empreendedor é outro, o Hugo pai é outro, o Hugo professor é outro. Você tinha 4, o Hugo doutor é um Hugo formal, o Hugo pai é o pai descolado, o Hugo empresário é o empresário bravo e talvez, sabe, o Hugo amigo seja outro. Eu sou exatamente esse cara que eu tô aqui com todo mundo. Eu não sou o Felipe professor, eu não sou o Felipe vendedor, empreendedor, eu não sou o Felipe chefe. Eu acho que você está certo. A gente estava falando isso hoje cedo, numa situação bem parecida. E, cara, o mundo hoje precisa. De autenticidade. Tira o filtro. Não você tem botar jeito. filtro, acabou. Acabou a graça. Você postou qualquer filtro hoje e cada vez mais rápido. Até porque em 5 minutos de cafezinho você descobre que o filtro é mentira. E qual que é a capa verdadeira, Exatamente. né? Então, te responder se é professor ou clínico, eu sou os dois. Nunca vou conseguir separar. Não, beleza, mas se você tivesse que escolher uma coisa para fazer o resto da vida. Como profissão ou como amor? O que você gosta mais? Como profissão. Igual, cara, você gosta mais eu gosto de jogar tênis e jogar futebol. Qual que eu gosto mais? Eu vou escolher Eu posso mudar minha resposta amanhã, mas hoje eu seria professor. Aí, legal. Que Simples. bom. Pode ser que eu mude amanhã, mas hoje... Porque eu aprendi isso com o curso, com a Fader Curso. Procure professores que estão na fase de te ensinar, na fase de ser professor. Tem professor que já está cansado de dar aula. E tem professor que está com muita vontade de ensinar. Isso é muito legal. Cara. E voltando pela 4ª, 5ª vez que eu já toco nesse assunto de aproximar a graduação da realidade clínica, eu tenho muita vontade hoje e é uma distância absurda. Eu que estou convivendo, rodando bastante, começando a rodar Brasil, América Latina esse ano, de aproximar isso, de falar, cara, dá para você fazer algo bem melhor, muito mais fácil, muito mais rápido, só tem acesso, só chega aqui. Então isso me dá muito prazer hoje, não que o consultório não dê, porque é uma coisa que você muda, às vezes, a chavinha de uma pessoa e vai mudar a odontologia dela. Eu acho que sendo professor eu consigo atingir mais pessoas hoje. Sendo clínico eu fico limitado, porque eu não consigo atender 100 pacientes num dia. Eu consigo atender 1, 2, 3 e a gente preza por uma odontologia bem calma, bem harmoniosa, com poucos pacientes, um atendimento bem personalizado, então eu atendo cada vez menos pacientes, a gente busca isso, não números. Com a profissão ser professor junto a ser dentista, eu consigo atingir muito mais. O online, com podcasts, com aulas online, ou indo da aula, putz, isso aí pulveriza de um jeito absurdo. Então isso me encanta muito, cara, nesse outro lado. Você foi de um cara que até o 3º colegial você estava pensando em fazer agronomia ou música. No primeiro ano você queria largar o odonto e no segundo ano, graças ao Robson te levar para os congressos, te carregar com ele, você já construiu o teu projeto de vida, assim. Pode ser que amanhã eu mude, né? Desculpa, mas a priori sim, hoje eu estou muito feliz e eu me vejo muito nesse caminho ainda por um tempo. Pode ser que mais para frente, quando eu virar avô igual meu pai, eu queira ficar numa rotina mais tranquila. Eu queira ficar no meu consultório de segunda-feira. Ou não, vou querer viajar ainda mais. Vou querer fazer ainda mais loucuras de profissão ou abrir outros negócios. Eu sou aquele cara que quando está muito acomodado tem uma coisa errada. Sempre foi assim. Eu tenho uma frase muito boa do meu sogro, que é um grande empresário, e ele fala: Felipe, se suas dívidas estiverem quitadas, o seu banco estiver azul, tá na hora de você fazer alguma reviravolta na sua vida. E não é só sobre dinheiro, é sobre momento. Se você está num momento muito estável, muito tranquilo, a não ser que você esteja bem, mas não permite, isso não sou eu. Eu vou gostar de me incomodar de alguma maneira. Eu vou gostar de, poxa, vamos abrir um negócio diferente? Mesmo que, poxa, tá tudo certo, a vida tá redondinha,
Vamos girar. Eu sempre gostei do desconforto. Não desconforto sem cabeça, sem pé nem cabeça. Mas eu sempre gostei de ficar... Da ação. Né? Não do repouso. Então, por isso que eu falo, hoje eu estou muito feliz. Vejo um futuro sólido. Eu tenho muita consciência do imediatismo na nossa profissão. Assim como na música, por exemplo. Você pega uma dupla sertaneja que estourou uma música. E você acaba esquecendo dessa música. Eu não, eu quero estourar álbuns. Eu brinco assim. Então, eu quero construir uma carreira lenta, sólida, gradual. Não quero sair falando os melhores congressos do mundo. Eu não estou pronto para isso ainda. Eu quero me preparar. Em todas as áreas tem que ser assim. Você tem que ter essa calma. Então, eu me vejo nessa carreira sólida por um tempo ainda para conseguir construir essa carreira sólida. Desculpa. Cara, eu brinco quando a gente vai falar da DVI, do nosso modelo de negócio, da franquia, né? Que a DVI, ela não é igual uma balada. E eu acho que a odontologia não é igual uma balada, que no começo enche e depois esvazia. Não, se você fizer direitinho, ela vai enchendo aos pouquinhos, mas com o tempo isso vai ficando sólido. Sim. E só tende a crescer. Né? A gente olha muito para as nossas clínicas e vê esse histórico, né, Hugo, de um crescimento sólido, mas não é aquele crescimento de restaurante, de balada, que é novidade na cidade. Do primeiro para o segundo mês triplica o faturamento. No primeiro ano, aí no segundo ano... Eu acho que não é nem radiologia, odontologia... Odontologia. Não pode ter isso. Por isso que você falou de, eu quero ir... E eu falei, cara, a odontologia é assim. E é muito difícil para essa geração que quer tudo de imediato. E é tudo muito rápido, né? Porque não é rápido. Você... Seja com consultório, seja... Cara, é tijolinho por tijolinho, você vai criando reputação, você vai criando o teu trabalho, o trabalho de odontologia, não é no dia só que fica bom, tem que... Tem uma frase muito legal que é a seguinte: a odontologia é uma profissão muito simples. Porque é protocolar. Se você parar para pensar no cirurgião dentista lá no consultório, é simples. Você sempre vai fazer a mesma coisa, dependendo da área que você for, com alguns pequenos vieses, vamos dizer assim. Mas é muito difícil fazer uma odontologia ser simples. Você conseguir chegar nesse nível de odontologia para ela ser simples, facilitada, com rotina, com fluxo, com qualidade, com sucesso. E qualquer carreira, para a pessoa despontar, lógico, tem outsiders essas carreiras, pessoas que despontam da água para o vinho, são gênios, pessoas que saem na frente, às vezes têm sorte, um pouco de tudo. Genialidade, sorte, de momento. Mas qualquer carreira, cara, são pelo menos 10 anos para você conseguir ter um início de estabilidade. Se aconteceu algo antes disso, ou você foi muito privilegiado, ou foi momento, ou foi privilégio, ou foi sorte, ou você é realmente muito bom. Mas a nossa geração, a minha, acho que vai ser a última. Daqui para frente a galera está cada vez com mais pressa. E está muito fácil, entre aspas, você produzir coisas. Você produz um conteúdo online e ganha dinheiro. Então, você produzir coisas palpáveis, construir um consultório, construir uma carteira de clientes, construir uma história como professor, vai ser cada vez mais difícil, eu acho. E vai ficar cada vez mais distante, porque você vai ter que ter mais paciência. Porque a nossa geração tem uma paciência de vocês, tem outra de trabalho, uma outra cultura. A que está chegando, os caras querem um negócio. Não tem paciência. É fácil. A gente está montando um curso online, eu e o meu amigo Álvaro Junqueira. Cara, nosso curso é baseado em Reels. Há 5 anos atrás, se eu fosse lançar um curso, ele seria baseado em aulas de 15, 20 minutos. Há 10 anos atrás, 1 hora. Há 20, provavelmente, aulas de 4 horas. E talvez daqui 5 anos, 20 segundos, shorts, que é o que já está acontecendo. Os filhos de vocês, que já têm esse contato com telas, é desesperador. Pra gente, pra eles é normal. Sem dúvida. Então isso vai acontecer com todas as carreiras. A gente vai ter que acompanhar isso de alguma maneira. É o que vocês estavam falando de pandemia, mudou. Tudo segue mudando, entendeu? A gente só enxerga isso hoje mais evidente. Bem isso. Cara, e a faculdade, você tem relação com a faculdade ainda? Eu tenho, porque eu acabei de sair do mestrado, né? Eu fiz o mestrado na Mandic, então nunca saí de vez desse universo da graduação. E eu tenho muito contato com a galera da USP, inclusive a USP está com uma estrutura muito legal de odontologia digital, se avançou muito. Tá linda, eu estive lá pouco tempo atrás, falei com o Gariba, com o Paulo Nelson. Tá, a cidade investiu muito em odontologia digital. Exato, então assim, a gente está num berço privilegiado. Aliás, temos que trazer o Gariba aqui. Sim. A gente está num berço super privilegiado dessas mudanças que é a FORP, que é uma faculdade incrível. Eu já fui até pro Japão, fiz estágio lá. Cara, a gente não tá para trás em nada, assim. Lógico, muda a cultura, mas em termos de o que estamos ensinando, o que estamos tendo de materiais, a gente não dá para trás disso não. Então é muito legal ver. E os dentistas brasileiros são referências do mundo inteiro, isso todo mundo sabe. Sim. A gente é
uma das melhores odontologias do mundo, sem sombra de dúvidas. Até porque nós temos muito. Então, como a gente tem muito, a gente tem que ser bom. Não tem como. Cara, a margem é a mesma, é a proporção. Mas você não acha que as faculdades, em geral, elas estão muito voltadas para a parte técnica e esquece um pouco... E talvez não seja só odontologia, né? Cara, mas um pouco de comportamento de gestão. Na nossa época, isso era escancarado. Né? Muitos, assim, eu acho que dos nossos colegas de turma, hoje a galera fala isso, né, de brincadeira com a gente, mas assim, pô, você e o Leite, vocês eram diferentes, vocês já tinham umas ideias que a gente não entendia, tal. Mas assim, cara, porque a gente tinha essa pegada mais empreendedora, tal, e o curso tava completamente técnico. Não, surdo-mudo, para que nada que não fosse técnico. Né? Eu acho que a questão da tecnologia e das redes sociais, isso quebrou muito, cara. Porque por mais que o curso tenha que ser técnico... Quebrou para os alunos. Sim. A universidade, você acha que a faculdade abriu o olho para isso? Eu acho que o atraso está diminuindo. Como que bom, já é ótimo. Eu acho que assim, os 10 anos talvez viraram 8, 7, mas ainda tem. Eu lembro que uma aula de economia profissional... a distância assustadora. A orientação, também nada contra, mas era a orientação assim, para você ter sucesso, meio período num emprego público. Plaquinha na frente. E monte o seu consultório junto com a sua casa. Porque se o paciente for te procurar e você com dor, ele não te achar no consultório, vai te achar na sua casa. Eu falava, cara, eu não quero isso para mim. Né? Não é isso que eu busco, se for para ser um dentista... E é muito difícil de a gente achar uma solução possível de como encurtar essa distância, mais uma vez, porque assim, pensa o professor, o cara tem que ter uma dedicação exclusiva na faculdade. Hoje os salários a gente sabe que não são como já foram, que brilhavam os olhos antigamente. A USP contrata CLT hoje, né? Entendeu? Então perdeu esse brilho de eu sou um professor acadêmico de uma grande faculdade, eu tenho uma carreira incrível pela frente. E ao mesmo tempo, se o cara não sai, faz a dedicação exclusiva, presta e passa, ele também nunca mais vai ser professor. Então ele não tem mais a vivência. Então a distância começa aí, quando o professor não é a realidade do que o aluno quer ser lá fora. Porque o aluno não segue o professor no Instagram. O aluno não vê o professor no TikTok. O aluno vê o famoso, ele vê a referência. Por mais que não seja um dentista bom, entre aspas, vamos dizer assim, mas o espelho do aluno hoje, e agora está sendo o espelho dos pais, porque hoje os pais somos nós, vamos pensar assim, daqui a pouco a gente já sabe quem era aquele cara famoso no Instagram e por que o meu filho quer fazer odontologia, vamos pensar assim. E os professores talvez não. Eu tenho aula, não desmerecendo nenhum dos professores, pelo amor de Deus, com professores que deram aula para meu pai. Tem espaço para todo mundo. Mas enquanto essa distância não for encurtada, eu acho que a faculdade ainda vai ser esse degrau e que vai gerar esse atraso. E não é só na odontologia, não. Eu vejo isso na ADM, sobre o mercado financeiro. Eu vejo isso na medicina. Não, isso é real, isso é real. Cara, qualquer área. O marketing, por exemplo, que é uma faculdade mais, entre aspas, ultrapassada que o marketing é uma faculdade pública, com todo respeito. É outro propósito, você vai estudar ciência marketing. Agora, se você quer ser um marqueteiro, um CEO de agência publicitária, trabalhar como criação... Cara, desculpa, você vai ter que nadar sozinho. Não vai ter uma faculdade. Vão ter exceções, lógico, faculdades particulares, mas na grande massa de estudantes, todas as áreas a gente tem esse pequeno problema de comunicação entre o aluno que está entrando, o professor que está lá, que está correndo essa transição, porque às vezes são os mesmos dos nossos pais, até o que vai sair dali. E a velocidade da vida real, as faculdades não conseguem acompanhar. E aí, cara, formato de aula, é o que eu estava falando agora. Você acha que as universidades privadas estão mais preparadas para isso? Eu acho que as universidades privadas têm mais facilidade de mudança. Não necessariamente isso é bom. Por exemplo, eu consigo mudar formato de aula, eu consigo implementar ideias novas com mais agilidade, diferente da faculdade pública, a gente tem um degrau, você tem hierarquias maiores. Mas ao mesmo tempo isso pode dar errado, então não é uma resposta certa, mas eu creio que na faculdade privada você tem uma facilidade maior desse acesso. E outra coisa que eu sempre brinquei, o professor da faculdade privada pode ir embora amanhã. Então se ele não produzir, se ele não entregar, juntou um grupinho de alunos, fez um alvoroço, cara, a gente quer isso aqui, pode ser que ele caia, como numa empresa. É igual time de futebol, pública fica mais difícil, igual time de futebol, você tem que produzir. E o mercado é assim. Cara, se eu não conseguisse bancar minha vida, crescer dia a dia no meu consultório... O mercado é só assim. Eu não ia continuar nessa profissão. Eu ia fechar a bodega. E o comodismo que a gente tem nas universidades públicas ainda, junto a isso, não desmerecendo quem trabalhar, porque tem muita gente boa, mas tem muita gente acomodada. E também acontece isso na faculdade particular, não é sobre isso. É sobre o momento mesmo, como a gente está falando. Mas eu acho que sim, o acesso ficaria mais fácil. Por isso que você vê tantas faculdades particulares, como a Einstein, como a Mandic, se destacando assim, ó.
Pô, a estrutura dos Cara, caras, a sua turma teve muita gente bacana também, né? A minha turma, eu acho que foi uma turma assim... Minha pequena turma de amigos, que são 6, cara, eu vejo 2, 3 muito bem-sucedidos como dentistas e felizes, mas dos 6, todos estão exercendo a profissão. E geralmente, antigamente, vocês viam uma grande diferença, né? Pô, o cara ia ser fiscal, ia ser... Nossa, na nossa época. Na nossa turma lá de 6 amigos... Eu acho que mais da metade da minha turma... O Vitória, o André, o Douglas... Eu acho que 60% da minha turma ainda é dentista. Dos 6 do nosso núcleo mais próximo lá, 3 foram fazer carreira em outra área. Dos 7, né? E 4 ficaram na profissão. Isso só mostra como tem espaço, cara. Tem espaço para todo mundo. Eu acho muito engraçado quando um dentista sai e fala: poxa, eu tô ferrado porque tem um dentista na minha cidade. Poxa, eu tô ferrado porque tem uma clínica que vai quebrar a minha. Cara, tem espaço para todo mundo. Não, e eu acredito muito que a concorrência, ela aumenta o mercado. Faz bem, faz bem. E ela aumenta, porque as pessoas falam mais daquele assunto. Hoje eu brinco assim, é difícil eu pegar paciente virgem. Paciente que nunca passou por alguém, que nunca fez uma restauração. E eu já me posiciono hoje, jovem como sou, pouco experiente como sou, perante a tantos outros dentistas consolidados, como um cara que faz retrabalhos. Eu já me considero um cara que só faz mais retrabalhos do que trabalhos. Hoje é 70-30, 80-20. Meu pai é 100%. Retrabalho. Eu não lembro a última vez que meu pai pegou um caso, mais uma vez, do zero, virgem, para começar. Como é que é a relação com o Robson dentro do consultório, Felipe? Cara, isso é uma outra história e eu acho que isso vem para todo mundo que, de alguma maneira, seguiu a firma da família, teve que levar para frente, porque chegou num momento que foi muito atrito. Eu tinha minhas ideias, eu tenho 30, meu pai tem 60, ele tinha as ideias dele. E meu pai não precisava provar mais nada para ninguém. Porque já tinha, meu pai passou fome na infância, conseguiu fazer uma carreira muito legal, então ele não precisava provar nada para ninguém, cara. Deu certo o jeito dele de fazer odontologia. E eu só via defeito, entre aspas, em um momento, aquele momento rebelde. Conflito de geração, né, cara? Acontece em todo lugar. E aí, certo dia, 2 mudanças que me ocorreram que fizeram a nossa relação melhorar muito. A primeira foi eu sair de casa. Foi muito bom. Ajuda. Foi quando você casou ou foi antes de casar? Foi antes. Porque eu consegui... Você já era formado? Já era formado. Tava na especialização. Mas foi quando eu consegui parar de falar de dente 24 horas. E dentista tem essa mania. Isso cara. ajuda pra dedéu, cara. Isso é uma falha nossa. Total. Medicina, cara, eu juro por Deus, eu já saí com vários... Eles não ficam falando da cirurgia que fizeram, mas fala menos. Advogado não fala, engenheiro não fala, mas dentista... Mas médico fala pra caramba. Dentista, não, mas dentista é pior raça. Eu tenho meu pai, meu irmão e meu cunhado são médicos. Eu não consigo sair com eles. É difícil. Só e aí fala de medicina, acabou cara. o assunto odontologia 24 horas por dia. Sábado e domingo passaram a ser dias de confraternização de outra coisa. E tentar sair do trabalho. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi quando eu virei pro meu pai e falei: escuta, ou você é meu funcionário ou eu te pago aluguel. Porque chegou num ponto que era assim: ou você é meu funcionário ou eu te pago aluguel. Porque eu já tinha aberto uma empresa. Por questões legais, tributárias, era muito mais fácil ter outra empresa. Aquela boa e velha, né? No Brasil você nunca fecha um CNPJ. E aí, o que o Robson fez? E aí ele brigou comigo, óbvio. A gente teve aquela rixa de pai e filho. Ah, que você quer mostrar que você é maior? Eu falei: não, ou você é meu funcionário ou eu te pago aluguel, então tudo bem. Ele falou: beleza, vamos testar. E meu pai é muito tranquilo. E testou em qual modelo? Não, testou no modelo de tipo, a partir de amanhã você não tem acesso à conta. Era assim. Tem que cortar o mal pela raiz. Porque ele virou seu funcionário. Virou meu funcionário. Meu melhor funcionário até hoje. Faz é o Neymar da clínica. Não, ele não tem polêmicas. Ele é melhor que o Neymar. Tá brincando. Mas quando aconteceu isso, eu desvinculei 100% as questões legais do meu pai e passei só o tesão do atendimento e a cadeira para ele. Que é o que ele sempre gostou, cara. Que é o lugar de potência dele. Exato. Que assim, não é porque é meu pai, mas é o melhor dentista que eu conheço do mundo. Sabe? Não é porque é meu pai, não. Passa lá, senta na cadeira dele, você vai amar meu pai. É difícil você falar o contrário. Meu pai não tem inimigos, eu sempre falo isso. É uma coisa que eu aprendo muito com ele. Ele pode ter pessoas que ele não admira, mas inimigos não. Meu pai é um exemplar nesse aspecto. E neste momento... Se mandar o Robson lá por Oriente Médio, acaba a guerra todo mundo sai abraçado e ele tocando violão atrás. E aí, nesse momento, mudou. Então, foram essas duas coisas. Eu ter saído de casa, que abriu. E segundo, quando meu pai, entre aspas, virou meu funcionário. Hoje ele tem a senha da conta, mas ele não me pergunta na segunda-feira à noite o que é o Pix de R$40 que eu fiz pro showzinho X. Ele tem a senha da conta, mas você que tem que aprovar. Cara, você implantou um modelo de governança lá numa empresa familiar, cara. Isso é difícil pra caramba. Parabéns. Eu fiz o que eu sempre falo. Cara, se você tem uma empresa familiar grande, você tem que ter um conselho. Sim. Eu montei um conselho, entre aspas, onde hoje eu faço prestação de contas para ele.
E tá tudo certo. Mas hoje a gente tem um modelo de negócio muito sólido de como vai para cada tributação, onde entra curso, onde entra meu CNPJ, onde entra o dele, como são divididos os funcionários. E meu pai não fica, entre aspas, sabendo de nada. Então para ele fica muito mais confortável. O jeitinho dele tratar alguns pacientes ainda tá igual. Meu pai é o cara do papel, sabe? De escrever, aquela coisa que você não entende nada. Mas como ele diz, 30 anos fazendo, 40 anos fazendo assim, deu certo, deixa ele se comunicar como ele quer. Mas os pacientes mais jovens que chegam, já mudei a comunicação. Então a gente conseguiu fazer hoje a transição de uma maneira mais equilibrada. Que legal. Mas Isso é difícil foram pra 6 caramba, meses cara. de rixa ali, não. A gente quebrava altos BO. Eu sei disso, cara. E foi chato, uma Eu fase deixei o consultório da minha mãe. Exato. Então, Eu passei por isso, eu sei do que você tá falando. e às vezes acaba com a relação de pai e filho, cara. Eu já vi outras pessoas de quebrarem relação. E eu sempre fui mais amigo do meu pai do que filho do meu pai. Mais amigo da minha mãe do que filho da minha mãe. Sempre tive meus pais como muito amigos. Maneira que eles me criaram. Sabe, desde exemplos de como lidar com álcool, como lidar com droga, como lidar com sexo, como lidar com problemas de vida. Sempre foi uma relação muito mais de pai, muito mais de amigo e amigo do que pai e filho. Aquela coisa... Imposta, não era nada imposto. Cara, eu sou seu melhor amigo, eu sou sua melhor amiga. Sempre foi assim. Então isso começou a se perder em algum momento. E eu falei, pô, a gente tem que voltar a ser amigo, cara. Se a gente fosse amigo, como que ia ser? A gente ia ser nosso sócio, igual vocês. Vocês devem ter problemas de intriga até que vocês conseguiram chegar num momento que vocês falaram, cara, Fernando, eu vou pra esse lado, Hugo, eu vou pra esse lado e tá tudo certo. A gente briga segunda, quarta e sexta. Aí pronto. Tem os horários da tem. Tá. Normalmente às 11 horas. E agora tá muito legal porque o último passo, a novidade quentíssima é que a gente vai pra uma clínica nova e, Que legal, vocês vão pra um ponto novo. Um ponto novo, ainda tá amadurecendo, mas já tá tudo efetivado, assim, digamos. E aí vai ser, entre aspas, meu pai fala, aposentei. Agora é seu. Passei de vez o bastão pra frente. Porque, querendo ou não, o lugar ainda atrela a pessoa, né? Vocês... Sim. A unidade 1 ainda é a unidade 1. Consultório do Robson. Coisa. Exato. E meu pai sempre falava uma coisa e não é só dele. Ele fala assim, um dia eu quero ser o Robson, pai do Felipe. E não o Felipe... quem que ele é? O Felipe é o filho do Robson. E a gente está conseguindo trocar isso gradativamente como profissão, como profissional, como referência. Isso é muito legal. Então, Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, cara. Então, se o filho de vocês algum dia quiser tocar DVI, tocar qualquer empresa ou alguma coisa, que eles sejam... Vocês sejam... é o pai do ciclano, não, o ciclano é filho do Beltrano, vamos dizer assim, para ficar resolvido. Né? Cara, que legal, que história bacana. Bem legal, fazia assim, tempo que a gente não Não conversava e muito bom, legal ouvir tudo isso. E eu queria falar um pouquinho de vida pessoal, né? Da paternidade. Vicente chegou aí, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4. Cara, que isso mudou na vida de você, na sua vida, no teu dia a dia? Não tem como não ser clichê, né? Vocês são pais e vocês sabem. É o bom e velho, não dá para explicar, né? Ter um filho é maravilhoso e o primeiro sorriso dele foi, como eu falei para vocês, foi quando eu entendi realmente o brilho dos olhos de um sorriso. Ô Felipe, só falando disso do sorriso, a gente brinca, né, na minha família que o nenê nasce, começa a chorar, dá trabalho para dormir. Aí quando você não está aguentando mais, fala assim, cara, não aguento, vou levar para casa da avó, vou pôr esse menino para dormir fora de casa. Ele abre esses sorrisos. Não tem preço. E aí você esquece tudo que ele fez na semana, no mês, e desmancha, né? Aquela coisa... É um amor diferente, você pode falar o que for... você falasse o que você quer ser hoje, que vocês não colocaram como opção ser professor, ser dentista ou ser pai. Se eu pudesse largar absolutamente tudo. Mas sem dúvida. Nem perguntar. Ficar em casa, isso seria uma resposta, acho que unânime a todos os pais, mães e enfim. Não, cara, mas tem gente que não gosta da paternidade, né? Eu sempre tive muito orgulho e muito Você tinha prazer. um sonho de ser pai. Sempre. E eu vesti muito essa capa, porque a gente ainda tem aquela transição geracional de onde a mulher tinha que ser a mãe e o pai era o cara que colocava o dinheiro em casa. Independente de quem gere mais financeiro dentro de casa. Eu já sou dessa geração, mas eu tenho que estar aqui junto, cara. Se hoje eu vou passar a noite em claro, amanhã é ela e vice-versa. Se ela passou a noite em claro hoje, amanhã sou eu. Por mais que você tenha, às vezes, alguém para ajudar, avó, babá, terceiros, escola, qualquer coisa que seja, é meio a meio. Então, hoje eu mudei um pouco a minha agenda do consultório para poder estar mais tempo com meu filho, porque senão eu não vejo meu filho crescer. Então, hoje eu entro, por exemplo, antes eu entrava 9 da manhã e saía às 7 da noite. Eu sempre fui um cara que gostei mais da noite do que do dia. E se pudesse, eu ficava até 11. Vixe, ficava no consultório. Eu sempre gostei mais também. Eu adoro ficar trabalhando à noite, eu adoro a noite. Mas meu filho dorme 7 horas, 7h30, é um bebê. Então hoje eu entro às 8, saio às 4 sem almoço. Entendeu? Faço meia horinha, porque eu chego em casa às 4h30, até às 6h30 ele é meu. Então eu que dou banho, eu que curto, eu que tenho esses momentos com ele. Cara, e isso é legal que agora, desculpa que... te cortar, semana passada, menos de um mês atrás, a gente está falando de abril de 25, ele falou assim, papai dentista.
Pô, é maravilhoso. Porque ele sempre me vê, às vezes eu treino aula no escritório, agora eu comecei a gravar umas aulas, live, essas coisas que começam a acontecer. E ele me vê mexendo de dente, aí ele aponta, dentista, papai dentista. Cara, demais, é um tesão. Cara. Ele siga o que ele quiser, mas é um tesão. Acabou com você, derreteu. Acabou. E são esses pequenos detalhes, né? Não precisa de muito para você ter prazer e curtir aquele momento e valorizar mais a vida. Então a paternidade traz, além de você se tornar um filho melhor, que eu sempre falo, antes eu era um filho, hoje como ser humano eu sou outro virar um filho melhor, com certeza. Ver seus pais totalmente diferente. Além de ser uma pessoa, eu acho que melhor. Cara, é um amor, é um carinho, é uma vontade de... Antes eu não tinha medo de muitas coisas. Eu sempre fui um cara corajoso, assim. Poxa, eu tenho medo pra caramba, cara. Mas por ele, não por mim. Sim. Sabe, medo de não chegar amanhã, e aí? Medo de faltar alguma coisa, e aí? Medo de não conseguir alcançar a expectativa dele, não é nem minha. Você dirige com mais cuidado, você faz tudo com mais cuidado. Isso muda muito. E, consequentemente, se você não é uma pessoa humana, vamos dizer assim, você altera seu consultório. Hoje eu passo a ter muito mais afeto com quem é pai, os avós que eu atendo são diferentes, as famílias que eu atendo, que isso é maravilhoso, a odontologia, quando você consegue atingir a árvore genealógica inteira, isso não tem preço na odontologia, ou em qualquer profissão. Imagina você dono de uma loja, você vender para o avô, para o filho, para o neto, pô, sucesso. Não, dono de escola, sucesso. Dono de... Quando você chega nisso e entende, sendo pai, é uma visão completamente diferente de sendo simplesmente o Felipe dentista formado, é outra coisa. Você passa a valorizar pequenos momentos de maneira muito diferente. E que eu falo, se eu tivesse mais tempo, eu teria uns 15 Filipinhos, 20 Filipinhos. É bom demais, cara. É muito bom. E aí, vai pro segundo? Vamos sim. 2 é par, né? 2 é melhor. Aí dá pra fazer um time, a votação fica igualada, não tem rixa com a esposa, porque hoje são 3, então a voz é dela. Se eu colocar mais um ali dentro, talvez, mais um menininho... Teu quórum aumenta. Meu quórum aumenta, vamos lá. Aí já dá pra, mas a ideia é ter mais já dá pra fazer a play vinil dentro de casa, né? Já dá. Já tá 100% musical e o DNA ali é forte, é evidente. Ele acorda, já vai para o instrumento, vai para bateria. A arte é muito forte nessa hora. E eu consegui, de algum modo, juntar a arte com a odontologia. Puxa, eu espero que ele junte a arte com qualquer profissão que ele leve, porque ele vai ser um profissional melhor. Eu tenho certeza. Cara, e o que você daria de recado para a molecada nova que está fazendo odonto? Quem está ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, o que você acha que essa galera tem que buscar que não tem nas faculdades de graduação? Eu acho que assim, por mais que as referências não sejam sólidas dessas pessoas, voltando para a internet mais uma vez, a referência desses caras não é sólida. Eles têm referências que a gente nem imagina. Hoje os influenciadores ou os influencers são pessoas, pra gente, no anonimato, para vocês ainda mais anonimato, e para eles zero do anonimato. Mas que, não estou falando para eles pararem de buscar essas influências, mas que eles busquem influências reais mesmo, concretas, e que eles tenham calma, paciência, que é muito difícil falar isso, porque como tem muita gente batendo, o PV é o cara que mais bate nisso, essa geração é acelerada, é envelhecimento precoce bucal, é ansiedade, é tudo, e eles descarregam isso em tudo que eles fazem. Se você não tiver calma, você não vai ter sucesso. Sucesso rápido é sucesso frágil, isso é fato. Se você ganhar dinheiro rápido, bem provavelmente você vai perder dinheiro rápido. Se você ganhar fama rápido, bem provavelmente você vai perder a fama rápido. Então você tem que ter paciência. Então todo curso que eu vou eu falo ética e paciência. Tem a ética, não sai fazendo por dinheiro. E tem a calma, o dinheiro vai vir. O sucesso vai vir. O dinheiro é só o caminho, né? Só a moeda de troca desse sucesso. E eu acho que é muito difícil passar isso para frente. Cara, e você se considera um cara paciente ou você teve que trabalhar isso também? Eu sou um cara ansioso, de acelerado, de pensar muito, de querer fazer muita coisa o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo eu tenho muita paciência com, por exemplo, eu não levanto voz, é difícil eu brigar com alguém hoje. Tudo tem seu tempo. Hoje eu consigo. Eu acho que você tinha teu pai, né? Sim, meu pai já é o oposto. Meu pai é um cara assim, como ele sempre foi muito tranquilo, meu pai nunca foi um cara muito rápido para fazer as coisas. Ele é acelerado para viver. Nessa jornada, da odontologia e tal, pô, teu pai é um cara que vem de outra geração. Sim. E que te pautou muito bem. Felipe, o caminho não é esse. Seja ponderado. Exato. Eu podia ter escolhido alguns atalhos lá para trás. E eu preferi fazer o caminho mais longo por ter uma coisa mais consolidada. Só que você pode fazer vários caminhos, por exemplo, digital. Cara, é um caminho super rápido, super prático e super consolidado. Só que a relação humana, saindo além do digital, o digital eu estou falando desde internet até produção de material digital para odontologia, fazer fresado, fazer impresso, fazer algo seguindo um fluxo digital. Se você consegue, o digital se consolidou depois de, 20, 30 anos. Hoje ele está rápido. O resto não. A relação
você paciente, você ser amigo, você humano, isso aí não tem como ser rápido. Você não constrói um casamento numa saída com a pessoa. Eu sempre falo, a odontologia é assim, primeiro é o primeiro encontro, segundo você namorou, depois você noivou até você casar. Você acha que esse é o maior desafio da geração de dentistas que está na faculdade hoje? Eu acho que isso é um baita desafio, porque as pessoas têm muita pressa e pressa vai trair todos os outros problemas. E o marketing digital promete isso, né? Promete, porque se você colocar X mil reais numa conta no Instagram, num anúncio, pegar uma foto feita por inteligência artificial e falar que eu faço. Amanhã eu estou entregando. E aí vai chegar na hora de fazer... Não vai rolar. Vai cair na minha clínica, vai cair na clínica de algum outro dentista qualificado para conseguir fazer o retrabalho. Então hoje eu falo, cara, tenha calma, não precisa deixar de seguir as referências que você tem, elas são necessárias, porque eles se comunicam, aprende a se comunicar com eles, mas não aprende a fazer a ciência e a saúde, entre aspas. E comunicação é... Hoje eu diria que é 50% do negócio, cara. Eu só vendo os cursos, vamos dizer, em vender mesmo, eu só vendo meus tratos, meus casos, porque eu me comunico bem. Pode ser que essa geração eu não consiga me comunicar. Já percebo um pequeno hiato entre a nossa geração, a minha, a de vocês não, porque vocês gostam até, falam, pô, isso comunica legal, mas essa geração que está agora, eu que estou dando aula em jornadas, por exemplo, cara, tem aula que é isso. Se eu não fizer uma atividade que o cara olhe para a tela, não vai olhar para mim. E o cara acha que comunicar, às vezes, é falar bem só, não é isso. Ele acha que comunicar paga boleto. Né? E se ele não tiver um privilégio, não tiver, ele não vai pagar o boleto. Não vai. No final da conta, você tem que fechar a conta. É isso aí. E aí é paciência. Eu acho que hoje, se eu pudesse falar, cara, odontologia, eu nunca vi um dentista mal sucedido, a não ser que ele queira. Você pode não ser um milionário, isso é exceção. Lógico, tem poucas pessoas em quaisquer profissões que vão sair da linha mais uma vez, mas eu nunca vi um dentista passar fome, com todo respeito. Se você quiser, vai ter espaço. Para qualquer odontologia que você venha fazer. Para qualquer área que você venha fazer, seja educacional, seja radiológica, seja empreendedora, seja dentista clínico. Se você quer se diferenciar, tenha paciência e procure bons mentores. Se você quer ser mais um e seja feliz assim, tá ótimo, cara. Vai ter oportunidade para você. Eu conheço vários alunos meus e colegas meus que falam, cara, eu quero ser o dentista do postinho na cidade pequena. Tá ótimo, tem que ter. Claro. Se ele é feliz assim, pô, tá excelente. Tá excelente. Mas vai ter espaço para todo mundo. Se quero trabalhar na indústria, quero dar aula. Eu falo, cara, mude suas referências para referências que você realmente admira e tenha paciência. O sucesso é trilhável. Se você for uma pessoa correta e um profissional bom, vai acontecer. Vocês sabem disso melhor que eu. Vocês atingiram o sucesso não é porque vocês são gênios, com todo respeito, não é nisso, é porque vocês são profissionais corretos, que fizeram de uma maneira ética e com calma. Não tem segredo. Não tem segredo. Sim. É simples assim. Sucesso é isso. Financeiro é isso, cara. Se você não guardar um pouquinho, não vai sobrar no final do mês. E a carreira é a mesma. É pensar... A gente, mais uma vez, a odontologia é simples. A gente que dificulta. É difícil fazer uma odontologia simples. Quando você consegue fazer uma odontologia simples, fica tudo fácil. Eu acredito muito nisso. E aí a maioria dos dentistas não tem paciência para escutar o problema do paciente. E é muito difícil, porque você virar dentista em qualquer área, cara, o começo é muito caro. A nossa profissão, diferente da medicina, a medicina tem o tempo. Você tem 10 anos estudando. A odontologia você tem 5, 4, dependendo da faculdade, mais 2, são 6. Também não é muito pouco. Comprar um consultório. Mas, você vai sair, seu sonho começa em 100 mil reais. Ah, mas eu vou trabalhar para alguém. Você vai comprar material, qualquer coisa, começa em negativo. O médico, depois se formar, estetoscópio. Ou, sei lá, outras áreas, estou trabalhando na fábrica, eu não preciso comprar nada. Então, isso ainda é, mais uma vez, horizontalizar a nossa profissão é muito difícil, porque ela é muito vertical. Quem tem dinheiro, quem tem conhecimento, quem tem acesso, está aqui. Quem não tem, cara, vai ter que batalhar muito. Então, para quem não tem paciência, para quem tem, cara, de alguma maneira, tenta ajudar esse cara. Tenta fazer essa informação chegar, seja ético, sabe? Tenha bom senso de voltar na sua universidade e falar, professor, se você mudar isso, vamos trazer uma coisa legal para a faculdade pública, ou não, na faculdade particular você tem mais acesso, faz isso. Tenta se comunicar com a galera que você está lidando, como eu estou tentando fazer. Esses pequenos movimentos acabam uma guerra, constroem humanidade. Basicamente é isso. Assim. Que legal. Legal demais. Cara, recadaço para a turma que está se formando, está com pouco tempo de formado. E é clichê, mas é necessário. Paciência. E ética. É isso. Assim você vai construir uma carreira sólida. Com Legal certeza. demais. Sucesso Felipe. vai vir, cara. Vai vir. Cara, a gente tá feliz demais com a tua presença, né? Se desse, a gente ficaria conversando. Se tivesse um violão, piano, até uma cervejinha, amanhã, ficava até amanhã. Mas nós vamos ter que entrar no nosso quadro final, Bora né? lá. Que é o nosso raio-x final. Raio-X. É a pergunta. Os caras gostam de preto e branco.
A pergunta do final, tá? Tomografia final. Felipe, qual que foi o maior extremo, a maior dificuldade, o maior perrengue que você passou na tua vida, cara? Seja pessoal ou profissional, onde você traz aqui pra gente algo que te marcou e que você carrega, assim. Cara, eu acho que profissional foi ter saído do consultório na pandemia. Foi muito difícil porque não tinha ninguém, mas não pela pandemia em si. Como assim ter saído? Porque eu formei quando a pandemia começou, né? 19 para 20 eu formei, a gente tinha acabado de fazer um investimento altíssimo na clínica, de comprar 2 scanners, aquela coisa, boom, tava todo mundo indo bem, formei, março, fechou a agenda. Então tinha 2 meses, 1 mês de formado, não tinha paciente. Então foi aquela desanimador, sabe? Você começa, nossa, vou atender, agenda vazia. Mas eu acho que pessoal foi o parto do meu filho mesmo. É algo maravilhoso. Ali tiveram alguns momentos de tensão, que é normal, a gente fica. Mas eu nunca tive grandes emoções, grandes sofrimentos, graças a Deus, e agradeço aos meus pais por isso. Queria que todos pudessem ser assim. Então eu nunca fui um cara de vitimismo demais ou de meritocracia demais. Eu sempre tive muito caminhado para mim. Pé no chão e... pé no chão e você vai fazer alguma coisa legal. Então os momentos de amor para mim falam mais do que os momentos de dor. Sabe aquela coisa? A pandemia foi um puta momento de dor. A pandemia foi difícil porque isso é meio que pleonasmo, para todo mundo foi. Mas eu tinha acabado de sair, eu tinha um sonho de começar a atender, não pude. Reformado a clínica. Exato, a clínica nova, investimentos altos, clínicas reformadas, equipe multidisciplinar que meu pai tinha conseguido montar. Felizmente ia entrar para lá para o jogo sem paciente, porque não tinha como. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu mudar a maneira de atender e foi um ano maravilhoso, cara. A gente conseguiu adaptar, a gente parou de atender 10, passou a atender um paciente por dia. E como a gente está bem posicionado em termos de ticket, a gente faturou muito mais. Porque a gente, depois que abriram ali, a gente começou a pegar grandes reabilitações, fazia uma semana. Os laboratórios estavam carentes, a gente estava carente, bora. Fecha uma semana para esse paciente, testa Covid na segunda, testa Covid na sexta, que é quando a gente cimenta. Olha que legal. E o paciente entrava, testava, eu fazia junto com meu pai o caso, 24 elementos em 3 dias, em Ribeirão não tinha, reabilitações complexas, o laboratório pedindo, a gente resolveu um caso. Então a minha dor, entre aspas, foi como desafiar e resolver isso. A gente conseguiu. Mas eu acho que o amor fala mais alto para mim de marcar. O parto foi algo incrível para você. Poxa, porque eu nunca tive medo. Eu sempre quis. Então, geralmente você fica aquela coisa meio de nojo, aflição, de o que eu faço, onde que eu vou, para onde que eu vou. Cara, para mim tava num lugar tão natural. E aí você vê batimento subir, teve umas pequenas interferências, bolsa de madrugada, aquela emoção toda. Mas como eu disse, eu acho que o amor para mim vai ser maior que a dor de carreira, assim, de que lembrar legal, de momento bom legal. para mim. Vão ser sorrisos, vão ser encontros musicais ou encontros de música do que, puxa, passei um perrengue muito grande aquele dia que eu peguei uma chuva, passei fome, eu passei um perrengue financeiro muito grande. Eu não tive muito isso. Agradeço muito a minha condição e tudo que eu passei. Mas eu acho que o carinho e o amor que eu tive com tudo isso me fazem olhar para o outro lado. De, poxa, não é só na dor que você pode ficar feliz, que você pode superar. Sem dúvida. No amor sem dúvida, pode claro. as coisas boas. Sempre. Então me marcaram mais os momentos felizes do que as superações, assim, digamos, sabe? Cara, que legal. Que massa. Parabéns, velho. É isso. Agora a gente quer um encontro com você e com o Robson para fazer aquela música, hein? Fazer junto. Tá, brigadão, obrigado a vocês cara. pelo prazer de muito estar aqui. bom. Vou puxar a saco agora E só pra você terminar. Vocês são 2 exemplos para muita gente. Obrigado, não só para eu como dentista um pouquinho mais velho, mas eu lembro que a primeira aula que a gente teve na faculdade foi sua, de professor convidado. Eu já falava, para calouro. Eu já falava, aquele cara é amigo do meu pai, ele é bem sucedido. E ele fez um negócio nada a ver com odontologia, dá certo, viu? Tipo assim, para mim, naquela época era ser dentista clínico. E aí nada a ver com odontologia. Nada a ver com odontologia, entre aspas, poxa. Mas vocês legal, com certeza, cara. De alguma maneira, continuem eu lembro desse dia, desse convite. Continuem levando esse legado, e eu sei que vocês fazem isso de diminuir essa distância que a gente bateu tanto hoje no papo. Muito obrigado por terem aberto a porta para mim lá em 2020, no primeiro evento, por aí 2019, no primeiro evento 18, 19. Que eu levo isso como bagagem, com certeza. Sou fã de vocês, tenho o prazer de chamar vocês de amigo e muito obrigado pelo convite hoje. Valeu. Pô, valeu, que legal, mesmo, cara. cara. Obrigado. Você é do coração, velho. Beijão. Valeu.